Meus amigos de viagem, satisfação estar gravando esse vídeo para passar alguma mensagem de bons auspícios de final de ano, de época natalina e de esperança para 2021. Eu tenho como perspectiva de que 2020 foi um ano difícil e todo mundo está esperando 2021 um ano melhor. Mas eu faço uma proposta, além dessa, de que nós sejamos um pouco melhores em 2021. Que 2021 a gente tenha crescido, aprendido e achado uma série de alternativas para os problemas que nos cercam e, obviamente, que o mais importante, que mais está afligindo todo mundo são os problemas de saúde. Eu não posso pensar no meu sistema imunológico, eu não posso pensar na minha saúde só quando eu tenho uma emergência, quando eu estou gripado, quando eu tenho uma doença crônica, eu já estou diabético. Eu tenho que pensar na saúde numa condição de estabilidade. São duas palavrinhas que eu acho que são fundamentais, que são a sustentabilidade e a funcionalidade. Eu tenho que ter alguma coisa que seja funcional para o meu organismo, funcional para a minha vida, mas que também ela possa perdurar pelo maior tempo possível. As coisas que eu faço investimento muito transeuntes, que não se sustentam, muitas vezes não valem o investimento. E nisso vai entrar duas coisas que são fundamentais para que a gente tenha essa condição de saúde. A nossa alimentação, que a gente escolhe, e a atividade física. Quando eu ponho essas duas coisas, ainda colocaria um subitem dentro delas, que é o estado mental. Você está bem, o equilíbrio emocional, o controle do estresse, da ansiedade, são fundamentais para que as outras coisas funcionem. Inclusive, é difícil eu estar escolhendo bem a minha alimentação, não está compensando nela com alimentos doces, com uma série de outras coisas que não são desejáveis, que eu vou comentar na sequência, se o meu emocional não está bom. Então, a atividade física, que eu vou começar por ela é a base para que eu tenha o meu metabolismo funcionando, para que eu tenha o meu organismo gastando energia suficiente e mantendo todo o processo cardiovascular e também de estrutura muscular, estrutura óssea, articular, as dores que a gente sente de ficar muito tempo sentado ou muito tempo deitado, eu combato com a atividade física, ou melhor dizendo, eu até as previno para que elas não aconteçam. Então a atividade física ela tem que estar no nosso cardápio. Uma vez que eu não estou ativo, eu já posso considerar que como a minha fisiologia está num nível muito baixo, muito ruim, as respostas, não só imunológicas, mas as respostas metabólicas, a resposta de produção de energia no meu nível mitocondrial, por exemplo, ela está diminuída. Nessa condição, eu já estou no estado patológico comparado ao indivíduo que treina. E por óbvio, se eu não tenho essa demanda metabólica e fisiológica, todo o resto vem por cascata. Disse que a primeira coisa para você saber se a pessoa está saudável e começa a coordenar todo o resto é uma boa noite de sono. Você tem um sono de qualidade. Dificilmente você vai ter um sono de qualidade cumprindo 5 ciclos. Isso a gente vai falar mais em detalhes num outro vídeo, aqui fica só o recado. Se eu não estou ativo. O sedentarismo tem uma interferência direta no ciclo de sono e mesmo pessoas que têm troca de turno, pessoas que às vezes não conseguem cumprir esse rito que seria o ideal, né, com um horário adequado para dormir e para acordar, quando elas são ativas, elas minimizam e compensam a maior parte dos prejuízos causados por essa quebra do ciclo circadiano. Então a atividade física ela tem que estar no seu cardápio, está composta pelo menos por 3 partes. A mobilidade, a parte cardiovascular e a parte de fortalecimento. Depois vem a parte nutricional. A alimentação tem vários itens, vários componentes. A gente pode falar de antioxidantes, pode falar de anti-inflamatórios, por exemplo, a cúrcuma, o gengibre como anti-inflamatório, o gengibre como efeito respiratório, o cravo como antibiótico e assim por diante. Tem coisas pontuais para a gente estar utilizando. Quem quiser mais detalhes sobre isso, tem um vídeo gravado meu no YouTube falando sobre o que eu faço para começar o dia. Cada hora do dia deveria ter uma formatação e o que eu faço para começar o dia tem lá os chás, o suco, os componentes, a proteína, tudo que eu estou utilizando e, consequentemente, eu estou dizendo por que eu faço isso. Baseado em evidências científicas. E por último, eu vou comentar agora, isso só para sintetizar, que a gente está tendo agora em épocas de Covid. Todo mundo saiu de um ritmo um pouco mais à vontade que tinha antes para um ritmo
de isolamento social e em alguns lugares até mais drástico no lockdown. As pessoas estão isoladas, mas ao mesmo tempo, para tentar compensar o estresse, estão fazendo festas, põem música alta, e esse estressor acústico já está comprovado que ele encurta a expectativa de vida, aumenta doenças cardiovasculares, aumenta a pressão arterial, aumenta inclusive até a chance de diabetes. Isso também eu vou falar em mais detalhes num outro vídeo, onde eu vou mostrar uma série de evidências baseadas em pesquisas que foram feitas. Onde apenas 4 fatores, que é você ser ativo, você consumir 5 porções de vegetais por dia, você não fumar e você beber moderadamente. Beber moderadamente foi fator de proteção mais significativo do que quem não bebe, do que o abstêmio. Mas obviamente que beber pesado foi fator de risco. Quem somava esses 4 pontos, ele aumentava a expectativa em 14 anos de vida. Então vamos já daqui desejo para vocês todo o sucesso, toda a melhora e todo o avanço que a gente puder conseguir em 2021. Para que tenhamos satisfação na vida, a gente precisa se sentir bem, aproveitar coisas boas, um bom café. E para a gente ter essa sensação de bem-estar, a primeira saúde é mental. Você precisa ter uma percepção de que as coisas do seu entorno são boas. E se você não tiver essa percepção, por mais que você não tenha nenhuma patologia, nada envolvido que seja identificado como doença, você ainda assim não vai ter uma felicidade plena. Porque a interpretação do seu cérebro é que traz essas informações. Isso é uma temática para a gente aprofundar mais, tem várias formas de você fazer isso. É muito conhecido os processos de meditação, o treinamento físico é fundamental, como nós já falamos, já comentamos. É também importante a filosofia, aqueles seus valores, sua crença, naquilo que você aposta e que você investe a maior parte da energia. Mas por base, para nós, como um todo, precisamos ter uma condição de saúde adequada. Se eu não me sinto bem em termos de saúde, se eu tenho um mal-estar, desde uma coisa simples, desde uma dor de estômago, uma dor de cabeça, até um problema mais grave, como uma doença crônica que não tenha cura, que seja só controlável, qualquer uma dessas situações já é o suficiente para que eu não tenha essa qualidade de vida tão desejada. E para isso eu vou completar esse vídeo falando somente de 3 artigos. Aqui tem uma centena de possibilidades de publicações relacionadas a essa temática, mas eu vou pegar 3 eixos principais que eu considero que são fundamentais para que você tenha uma boa saúde, uma boa qualidade de vida. A primeira delas é o estilo de vida, que eu vou estar falando nesse artigo, que pequenas mudanças podem trazer uma grande diferença na sua vida e na sua expectativa de longevidade, inclusive. O segundo, que é relacionado à natureza, a possibilidade de você estar em contato com o verde, e eu vou comentar detalhes relacionados ao seu desenvolvimento cerebral, à sua cognição como um todo. E por último, o ambiente que você tenha paz, tenha tranquilidade, cada vez mais difícil nas grandes cidades, onde não só o problema da violência, mas a violência da poluição, inclusive a poluição sonora, que eu vou comentar nesse artigo, que rouba anos de vida e, consequentemente, faz com que você tenha uma pior qualidade de vida. Mas, começando por esse artigo, é muito importante ressaltar que você não precisa fazer um trabalho muito oneroso, muito difícil, que você tem que mudar tudo no seu estilo de vida, desde onde você mora até a forma de agir o dia todo. Basta 4 fatores que você vai inserir, e esses 4 fatores podem aumentar em 14 anos a sua expectativa de vida. É o que esse artigo aqui foi buscar a partir de um trabalho que levou 11 anos de acompanhamento em 22.244 pessoas, homens e mulheres, foram incluídos nesse artigo. O que eles observaram? Vou já ir direto ao ponto, que apenas esses 4 fatores, você ter o hábito de não fumar, consumir 5 porções de frutas e vegetais ao dia, ingerir álcool moderadamente, é fator de proteção, mais do que não ingerir o álcool, mas beber pesado é fator de risco aumentado. Então o que eles consideravam aqui, que é o beber moderadamente,
até 14 unidades por semana, cada unidade com 8 gramas de álcool. E, por último, fazer atividade física. Os que eram ativos também pontuavam. Quando eu pontuo nesses 4 itens, apenas isso, esses 4 itens, aqui eu já vou direto no gráfico. Então não é uma tarefa tão difícil. Basta eu consumir de 4 a 5 porções de vegetais por dia, ser ativo, beber moderadamente e não fumar. E é um investimento que não vai ser somente para a sua expectativa de vida aumentada, mas vai ser também para a sua qualidade de vida, que todos esses fatores fazem com que você tenha mais prazer em viver, uma sensação melhor da relação do seu corpo com o ambiente e aquilo que te cerca. O segundo item que eu falei, que é comentado, dessas 3 publicações que eu escolhi, a relação da natureza e o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento, a cognição incluída nisso. E eles observaram que indivíduos que têm um espaço verde ao redor de suas casas, ou têm um contato com a natureza mais frequentemente, a estrutura cerebral era diferente. Tanto a massa cinzenta quanto a massa branca do cérebro era aumentada nesses indivíduos que tinham a exposição maior aos espaços verdes, e também era melhorada a cognição, principalmente em crianças. Então, ambientes onde são degradados, como essa imagem mostra aqui, que não tem uma receptividade boa para a percepção dos indivíduos, eles estão associados com um pior desenvolvimento. Soma-se a isso também que esses ambientes que têm menos verde têm acrescido a poluição do ar e a poluição sonora, que são fatores já bem reconhecidos na piora do desenvolvimento cerebral e, consequentemente, a piora também da cognição, que é não só a inteligência per se, a capacidade de tomada de decisões, assim por diante, mas também a sua inteligência emocional. Sua inteligência emocional vai depender da sua condição cognitiva. Se você não tem uma boa condição cognitiva, sua inteligência emocional também fica comprometida. E isso também pode ser treinado. Eu posso criar uma neurogênese de hábitos melhores a partir dos comportamentos que eu escolho fazer, que eu escolho seguir. Isso é uma temática que está abordada em um outro vídeo, onde os esportes são extremamente benéficos para eu conseguir essa modulação de mudanças de hábitos mais positivos. Mas isso também aprofundamos num outro momento. Por último, o nosso comentário, nesse conjunto de pelo menos esses fatores aqui, que são relativamente fáceis de mudar, com exceção desse último, porque esse último eu não tenho tanta interferência no ambiente, mas é bom que a gente se conscientize disso, que os efeitos, tanto auditivos como não auditivos, que é o prejuízo ao indivíduo que é submetido a ruído constante, ele pode ter perda de audição, etc., mas tem outras consequências nem sempre tão óbvias que eles concluem nesse artigo. Por exemplo, o aborrecimento, que vai interferir no seu humor diretamente e, consequentemente, na sua inteligência emocional, distúrbios de sono, sonolência diária, afeta a melhora e a recuperação tanto de pacientes como do staff, a performance de staff em hospitais, aumenta a ocorrência de hipertensão, doenças cardiovasculares e piora a cognitiva e a performance de crianças em idade escolar. E eu vou adiantar isso aqui, eu recomendo esses 3 artigos para quem se interessar, lê-los na íntegra seria bastante produtivo em termos de investimento no conhecimento, mas eu vou só mostrar esses 2 últimos gráficos para concluir esse raciocínio. Esse gráfico ele mostra o número de dias de vida saudável perdido, que é mais de 1 milhão de vidas saudáveis perdidas anualmente por conta do barulho ambiental. Então, quando a gente pega nesse primeiro item, que é o distúrbio do sono, nós temos aqui quase 1 milhão de pessoas acometidas em relação a isso. O aborrecimento, depois infarto do miocárdio, depois a piora cognitiva de crianças e o zunido no ouvido. Então,
Então não é um problema simplesmente quando alguém resolve fazer uma festa vizinho da sua casa, esse trânsito barulhento e assim por diante, não é apenas um incômodo, ele afeta a sua saúde como um todo, e se você quiser um investimento integral na qualidade de vida, precisa cuidar desse fator também. Esse gráfico mostra indivíduos expostos ao ruído do trânsito, o RTN, que é relacionado ao trânsito, e aqui relacionado aos aviões. E quando eles são associados a doenças como hipertensão, infarto do miocárdio e um derrame, você tem uma situação muito aumentada conforme você vai aumentando essa exposição em termos de decibéis. Essa primeira linha aqui, que é relacionada à hipertensão, ela aumenta proporcional, essa pontilhada aqui também, quando eu tenho um infarto do miocárdio, ou um derrame nessa última linha também bastante associada a essa exposição do ruído do tráfego. Mas não é só esse, a gente tem dentro das cidades várias condições aí bastante desfavoráveis para que você tenha uma boa noite de sono, que é por onde começa a sua saúde. Se você não tiver uma boa noite de sono, você não vai ter disposição nem recuperação do que seu organismo sofreu de desgaste no dia. Essas são algumas recomendações que podem ser feitas, podem ser mudadas, e são algumas escolhas de forma inteligente que vão valer a pena o investimento na vida de cada um de nós. Saudações!